Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Poliana, novamente aqui, vou tentar ajudar vocês a entender um pouquinho sobre as grandes navegações. Bora lá então! Bom, para isso então, vamos começar com a introdução sobre tudo isso. O que foi as grandes navegações? As grandes navegações foram expedições marítimas realizadas por países europeus, principalmente, no século XV e no século XVI. Os principais países que a gente tem aqui é Portugal e Espanha. Bom, mas o que aconteceu? Por que eles resolveram se aventurar no mar aberto? A motivação principal dele era buscar novas rotas comerciais para o Oriente e especiarias, contornando o monopólio de cidades italianas. Que cidades italianas eram essas? As principais cidades italianas eram Gênova e Veneza. Além disso, eles queriam encontrar metais preciosos, como o ouro e a prata. A igreja também tinha muito interesse nisso porque ela queria expandir a fé cristã. Além disso, esses países tinham interesse em expandir esses territórios e fortalecer as monarquias. Por que fortalecer as monarquias? Principalmente, a coroa ajudou muito essas expedições, principalmente para Portugal. Portugal e Espanha, ambos tiveram as expedições deles financiadas por reis e por burgueses da época. Pode passar. Aí, valeu. O contexto histórico disso, então. Como eu já disse anteriormente, a Europa buscava essas rotas alternativas para as Índias, né? Para o comércio de especiarias. O que eram essas especiarias? Eu tentei botar uma imagem aqui, mas não sei se vocês vão conseguir entender. Mas essas especiarias seriam principalmente a pimenta, o cravo, a canela, que eram coisas que valiam muito dinheiro e eram exportadas para a Europa. Porém, como vinham da Índia, era algo que era muito caro. Então, eles queriam essas novas rotas para que isso se tornasse mais barato. Isso dificultou muito com a queda de Constantinopla em 1453, que dificultou esse comércio por terra. Então, daí eles tiveram essas ideias, né, de ter esses avanços nas navegações para conseguir essas rotas. Portugal foi o primeiro país a investir fortemente em navegações e a Espanha explorou também essas rotas, só que pelo oeste. O objetivo principal da Espanha também não era muito diferente de Portugal. Eles queriam encontrar ouro e essas especiarias que, como eu disse, eram caras e terras novas. Bom, vamos falar dos principais navegadores. O principal navegador que a gente tem é o Vasco da Gama, que ele chegou à Índia em 1498. Vasco da Gama, ele era um navegador português que viajou aqui, eu tenho um mapa. Ele saiu aqui de Lisboa, né? E ele veio por toda essa parte aqui, contornou tudo. E aí ele chegou aqui na Índia e depois ele voltou para Portugal para poder contar o que ele tinha visto, né? Daí a gente tem Cristóvão Colombo, que diferente do Vasco da Gama, ele era um navegador espanhol que chegou à América mais ou menos ali por 1492. É importante esclarecer que esses navegadores, eles não chegaram propriamente no Brasil, eles chegaram na América ali. Se não me engano, o Vasco da Gama chegou na Ásia, por aí. E a gente tem também o Pedro Álvares Cabral, que chegou propriamente no Brasil em 1500, e o Fernando de Magalhães, que eu decidi trazer aqui para citar para vocês, porque ele foi o primeiro navegador que iniciou, né, a primeira volta ao mundo de barco. Vamos entender então também, que é importante, qual foi as tecnologias usadas para essas grandes navegações. A gente tem a caravela, que era um navio leve e rápido, que era importante para essas longas navegações em mar aberto. O astrolábio, que é esse daqui, que ele foi usado para medir a posição do Sol e das estrelas e ajudava a saber a latitude. A bússola, que vocês já devem conhecer, essa aqui é bem conhecida realmente, que ela apontava o norte magnético, né, e permitia manter o rumo no mar. A cartografia, que era o tipo de mapa que eles usavam para poder se localizar, que facilitava o planejamento das rotas, né, para saber onde eles queriam chegar. E a gente tem o quadrante náutico, que é parecido com o astrolábio, que também é usado para as navegações astronômicas. Bom, vamos pular então bem rapidinho, porque não vai ser um vídeo muito longo, então eu tenho que explicar isso para vocês. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Como eu já falei, Portugal e Espanha eram potências mundiais naquela época. Então, ambos chegaram na América e eles queriam evitar esses conflitos por território. Então, foi criado o Tratado de Tordesilhas, que a Igreja intermediou. Esse acordo ele foi assinado por Portugal e Espanha em 1494. As terras, pode ir pular para mim rapidinho? As terras ao leste eram de Portugal e ao oeste eram da Espanha. É importante a gente falar também que foi influenciado pelas descobertas de Colombo e pelo interesse português em proteger as suas rotas. Essas rotas que eles não queriam perder, no caso. Pode pular para mim, por favor. Bom, aí. Aqui, se vocês verem, foi criada essa linha, que é uma linha imaginária, né?
de como seria. Ó, linha divisória segundo o Tratado de Tordesilhas. Se vocês derem uma olhada aqui, Portugal tem muita água e Espanha tem muita terra. Então, esse tratado ele não durou por muito tempo. O fim do Tratado de Tordesilhas, ele foi quando a União Ibérica foi estabelecida, que aí foi a união de Espanha e Portugal. Então, o Tratado de Tordesilhas se quebrou propriamente na União Ibérica. Pode pular, por favor. Tá, as consequências de tudo isso. Bom, as grandes navegações levaram às descobertas de novos continentes, como a América. Povos nativos foram colonizados, explorados e sofrem perdas culturais e conflitos, que foi o que a gente falou na última aula, sobre os incas, os maias, os astecas e até os povos indígenas que foram explorados por essas grandes navegações que ocorreram pelos povos portugueses, né, e espanhóis. Essas novas rotas comerciais aumentaram, né, o acesso à Europa e a riqueza ficou muito maior, porque eles conseguiram achar essas especiarias e começou o tráfico, né, de escravos, principalmente. Então, Portugal se tornou realmente uma potência mundial por conta dessas navegações. Além disso, os países europeus foram impérios coloniais, enriquecendo as metrópoles e gerando disputas entre si. Conclusão de tudo isso para a gente poder fechar. Marcaram o início da exploração global pelos europeus, deram origem à colonização da América, África e partes da Ásia, iniciaram a globalização comercial e cultural, fortaleceram o poder econômico e político da Europa e causaram profundas mudanças nas sociedades nativas, que foi um pouco do que a gente falou na última aula. O que eu poderia dizer para vocês, destacar aí se vocês estão estudando. Vou pegar uma caneta. O que a gente tem que anotar, então? Portugal, que foi uma dessas potências que explorou, né, as grandes navegações. Espanha, também, que foi uma das. Falar sobre o Tratado de Tordesilhas, que é importante, então se você não anotou, anota, e sobre como acabou esse tratado, que foi com o fim da União Ibérica. Fim da União Ibérica não, gente, perdão, foi com o começo da União Ibérica. Vou botar abreviado aqui, mas daí vocês sabem o que é isso. Eu acho que as principais coisas, se você não entendeu, você tem que voltar no vídeo para entender direitinho. Portugal, Espanha, Tratado de Tordesilhas e fim da União Ibérica. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco sobre isso. E é isso, gente. Valeu. Espero vocês ano que vem aqui no IF.